Olá, estamos mais uma vez aqui na TV Mundi apresentando o programa Emprego em Carteira, patrocínio Inforcomp. Pessoal, como sempre, os nossos programas, nós estamos abordando o lado trabalhista, por isso o nome do programa, é claro. Hoje, nós estamos numa série falando sobre a saúde e o trabalho. Em especial, hoje, nós vamos falar sobre a saúde da criança. Poxa, o que tem que ver a saúde da criança com o trabalho? Tem muito que ver. Por quê? Porque este link da mãe cuidando da criança, a mãe trabalhadora tendo que cuidar da criança. Esse é o enfoque do programa de hoje. Aqui em nossos estúdios, doutora Priscila Zanotti Stagliório, é uma médica pediatra que vai nos ajudar a falar sobre o programa. Um prazer maior ainda, porque a doutora Priscila é minha filha. Então, o programa hoje vai ser em casa. Obrigado, doutora Priscila, pela presença. Prazer é meu. Priscila, conta pra gente como é que funciona, né? A gente fala da saúde da criança, os postos de saúde, quando você está trabalhando num posto de saúde, está trabalhando num pronto-socorro de um hospital, né? E quem é que leva a criança para o posto de saúde? É o pai, a mãe, são ambos? Na maioria das vezes é a mãe, mas alguns casos o pai leva, alguns casos o pai junto com a mãe, mas sim, a maioria é a mãe. A maioria é só a mãe. É. Né? E como é que funciona? Quando realmente a mãe chega, é problema mesmo ou muitas vezes é apavoramento da mãe de levar o filho no hospital? Como eu já trabalhei com adulto também, dá pra gente comparar com o adulto e com o atendimento com criança. O atendimento com o adulto é diferente. Muito atendimento para o adulto você vê que os sintomas às vezes pode ser um pouquinho, tem uma tentativa de enganação. Agora, com criança, a maioria das vezes não. A maioria é verdade. A maioria, você sente que é realmente sintoma. A mãe realmente está levando porque a criança está sentindo alguma coisa, está com algum problema mesmo. Entendi. A gente não tem essa dificuldade, por exemplo, com atestado, que nem tem com adulto. Com adulto a gente sabe que é muito complicado o negócio de pessoal ir só para pegar um atestado, principalmente nas segundas-feiras, né? E com a criança isso não acontece. Quando a mãe leva a criança para o posto, é porque realmente tem problema. 100% não é. Claro. Mas a maioria das vezes... Tem algumas malandragenzinhas também? Sempre tem, mas a maioria das pouco. vezes está sentindo alguma coisa mesmo. E chegando no hospital, né? O que você sente? A criança, ela realmente consegue mostrar o que é o problema ou depende muito da idade da criança? Né? A criança só chora que dói ou realmente a criança já chega lá falando o que está acontecendo? A maioria das pessoas tem uma impressão que a gente não vai conseguir achar o que a criança tem, mas aí com o tempo a gente vai acostumando já com isso. A criança chega já chorando, a gente examina tudo e aí a dificuldade é quando você não acha nada no exame físico. Aí você começa a fazer isso através dos exames. Principalmente dos exames laboratoriais. Dos exames laboratoriais, de imagem, e aí principalmente quando a criança está com febre. Né? O que a gente mais se preocupa é quando a criança está com febre. E o que a mãe também se preocupa muito é quando está com febre. E aí é um dos motivos de levar no pronto-socorro. Tá, a maioria das vezes é via febre, né? Que é o primeiro sintoma que há uma infecção mesmo, então a mãe corre para inclusive um estudo que eu estou fazendo agora é de motivos da mãe levar no pronto-socorro, quais as principais queixas de levar no pronto-socorro. É a febre. Não, a gente está investigando ainda. Você está investigando, não sabe ainda se é a febre. É uma pesquisa que você está fazendo. É uma pesquisa ainda. Muito interessante. Agora, o que a gente quer falar no nosso programa, né, como é que é o link desta mãe? Quer dizer, a mãe, ela, na maioria das vezes, e você também pode dizer se é verdade ou não, são mães que trabalham, né, que têm emprego fora de casa e que levam as crianças, então, para o pronto-socorro.
Como é que é isso? Essas mães ficam apavoradas, perdem o emprego. Qual é o efeito no trabalho dessa mãe da criança ficar doente? Quando é uma doença leve, só um resfriado, uma gripe, não acarreta muito problema. A mãe leva, trata, ou mesmo uma pneumonia, só fica um tempo, mesmo que fique internado uma semana, acaba não gerando muito problema. O problema é quando tem alguma doença grave. A gente vê alguns casos de ficar meses internado. Por exemplo? E algum câncer, algum problema assim, a gente vê de acontecer, da mãe acabar sendo mandada demitida, embora, ou ela mesmo sair do emprego. Porque tem que cuidar da criança e acaba tendo algum problema mesmo. Aí já a necessidade é de um cuidado maior do que o normal, do que o dia a dia. Agora, que tipo de doenças que acontecem? O que é a maioria, se é que tem uma estatística, se é que tem como nos dizer, qual é o maior tipo de incidência de que doença que leva essas crianças ao pronto-socorro? Depende da idade? Eu não tenho os dados mesmo aqui. Até por isso que eu estou fazendo essa pesquisa. A gente até faz um estudo antes para fazer essa pesquisa. A gente tem que colocar esses dados mesmo nessa pesquisa. É uma revisão de literatura que a gente tem que fazer para colocar nesse estudo. A gente, inclusive, vai colocar tudo isso. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo. Está muito gostoso esse papo. A gente volta já.